Pessoal, boa noite a todos, a todas. Sejamos aí bem-vindos, sejamos aí bem-vindas. Vamos então, a partir de hoje, em dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, entrar na segunda parte dele. Nós já falamos a respeito da primeira parte. Na semana passada abordamos a questão das irmãs Fox e do início do Espiritismo, como Kardec fez a codificação da doutrina. Hoje nós vamos começar a segunda parte, que é a maior desse livro. E por uma questão didática, pelo menos para mim eu enxerguei dessa forma, e quando eu fiz eu achei que funcionou bem, então a gente vai repassar isso a vocês. Eu não vou fazer o estudo dessa segunda parte seguindo os capítulos da maneira sequencial. 1, 2, 3 e por aí vai. Eu busquei fazer a diferenciação do estudo aqui, obedecendo a ideia dos blocos de assuntos. E olhando todos os capítulos que tem essa segunda parte, que são vários, decidimos fazer a divisão em 3 grandes blocos. Nós vamos falar num bloco, que é o primeiro que nós iremos abordar, a questão dos médiuns. Para depois nós entrarmos mais especificamente, com mais detalhes, nos tipos de mediunidade, que seria o segundo bloco de assuntos. Para então nós arrematarmos o terceiro bloco de assuntos com as chamadas reuniões mediúnicas. Então será assim: médiuns, tipos de mediunidade e reuniões mediúnicas. Então vocês vão ver que nós, hoje por exemplo, nós não vamos falar do capítulo 1 da segunda parte. Vamos falar dos capítulos 14 e 16. Que são justamente os capítulos que abordam a questão dos médiuns. Mas aí, eu vou falando para vocês qual é essa sequência, e inclusive no próprio WhatsApp do Centro, no próprio Facebook do Centro, o Marcelo vai postando aí para a gente, antes das sextas-feiras, qual será ou quais serão os capítulos a serem abordados. Por exemplo, nesse bloco, médiuns, nós vamos falar dos capítulos 14 e 16, que são os tipos de médiuns. Depois nós vamos falar do 17, que é o desenvolvimento mediúnico, ou formação dos médiuns. Para depois falar a respeito da mediunidade, inconvenientes e perigos, que é o 18. Papel dos médiuns, 19, 20 e 21. Os animais são médiuns, capítulo 22. E da obsessão, capítulo 23. Então, é um bloco que vai abordar todos esses assuntos aqui, referentes a questão dos médiuns, tá? Nossa, vai ser confuso? Não, garanto para vocês que não vai ser, porque nós vamos seguir uma sequência bastante lógica, sendo que um assunto, obviamente, vai puxar o outro. Da última vez que nós fizemos o estudo do Livro dos Médiuns, nós abordamos essa metodologia aí de ensino, e eu achei que foi legal, eu achei que deu certo, fluiu melhor, tá? Como sempre, vocês podem ficar à vontade no que diz respeito às perguntas, às observações, às considerações. A gente só pede que fiquem, por favor, focados naquilo que a gente está abordando. Ok? Então vamos lá, capítulo de número 14 e capítulo 16. O capítulo 14 tem o título dos médiuns. E o capítulo 16, dos médiuns especiais. Kardec começa esse capítulo 14 já fazendo uma definição do que é um médium. E ele fala aqui, de maneira bastante concisa, mas que dá bastante margem para a gente entender, que toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é médium. Olha a palavra que ele usa aqui, ó, influência. Então, todo indivíduo que é influenciado pelos espíritos, ele é médium. Mesmo essa influência não sendo uma influência muito ostensiva, muito a olhos vistos, muito patente. Pode ser uma influência sutil, que talvez nem mesmo a pessoa defina ou saiba que está sendo alvo dessa influência, mas é. Uma influência, por exemplo, pode ser a vidência. Um indivíduo que enxerga espíritos é o médium. Como pode ser também a psicografia, como pode ser também a psicofonia.
Também nós podemos considerar aqui na questão da mediunidade a própria questão da intuição, da inspiração, que não se traduz por efeitos muito patentes. O indivíduo que está recebendo uma intuição, uma inspiração, dificilmente um terceiro vai perceber isso. Não é muito visível, mas a pessoa está sofrendo a influência do plano espiritual. O próprio obsediado. Se você perceber pela definição de Kardec aqui, o indivíduo que é obsediado, que está sob a má influência de espíritos, ele é um médium. Doente, mas um médium. Conforme podemos verificar aqui, essa definição é muito abrangente. Tanto que ele fala, logo em seguida aqui, que essa faculdade, a mediunidade, é algo inerente ao ser humano, a todas as pessoas, independente da religião, ou da falta de religião, né? Existem ateus que são médiuns. Independente do nível socioeconômico, independente do nível cultural, é uma capacidade, uma faculdade inerente ao ser humano. Ou seja, exclui-se por isso a ideia de privilegiado, que alguns médiuns, de modo talvez consciente ou inconsciente, fazem questão de ressaltar, né? Que são seres diferentes dos outros, que são seres privilegiados, que são seres anormais, obviamente, no bom sentido para eles. Nada disso. Existem aqueles que têm a mediunidade mais ostensiva, mais patente, mas também existem aqueles que não têm essa mediunidade muito patente. Mas todos nós, em maior ou menor grau, somos. E recebemos a influência dos benfeitores espirituais, dos nossos espíritos que são afins a nós, dos próprios obsessores. Então isso é algo atinente à condição humana. Como seres humanos, todos nós, portanto, somos médiuns. Só que essa seria uma definição mais, abrangente. Essa palavra não é usada nesse contexto, pelo comum, pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas usa a palavra médium para designar aquela pessoa que apresenta sinais patentes de influência. Então, aquele que psicografa, aquele que enxerga, aquele que ouve, ou aquele que fornece o ectoplasma para os fenômenos de efeitos físicos. E esse indivíduo é considerado, de maneira categórica, como sendo médium. E é verdade. Qual das duas definições? Ora, as duas estão corretas, né? Sendo de uma maneira mais sensata, a primeira, jogando a mediunidade como uma faculdade comum a todos nós, seres humanos. Né? Kardec até ressalta aqui que essa mediunidade que é mais a olhos vistos, essa mediunidade que se traduz por efeitos mais claros, mais nítidos, que todo mundo vê, que ele está sob a influência dos espíritos, essa depende de um organismo mais ou menos sensível. Então aqui Kardec já entra na própria questão orgânica, como sendo um dos fatores essenciais para predispor o indivíduo a sofrer a influência do plano espiritual que nos rodeia. Então, isso sempre existiu. Todas as épocas da humanidade. Desde as civilizações mais primitivas até os dias de hoje, a questão mediúnica é patente. Né? Talvez sob diversos nomes, como pitonisas, como magos, né? Como feiticeiros ou feiticeiras, não interessa. Os nomes são vários. Porém, se você for ver no cerne da questão, e se você for tirar toda aquela série de excrescências, né? Tudo aquilo ali que não diz respeito propriamente à própria faculdade mediúnica, nós vamos encontrar ali, deixando de lado as superstições, deixando de lado tudo aquilo que é externo, nós vamos ver ali a questão da mediunidade sempre existente. E óbvio, todos nós sabemos, Kardec continua aqui no capítulo 14, logo no seu comecinho, que a mediunidade, ela se traduz por efeitos diferentes, por categorias diferentes. Então, se nós pegarmos dois médiuns, mesmo que eles tenham o mesmo tipo de mediunidade, dois psicógrafos, vamos pegar o exemplo da psicografia,
eles não vão ser rigorosamente iguais. Existirão aqueles que vão ter, por exemplo, uma psicografia mais voltada para o lado da psicografia científica. Outros têm a psicografia mais voltada para a psicografia, né, que eleva a pessoa sob o ponto de vista moral. Nós vamos observar aqui que existem aptidões diferentes. Não há, rigorosamente, dois médiuns idênticos, porque cada um vai apresentar a faculdade mediúnica e vai externá-la de um modo diferente, próprio, pessoal, característico. Até aqui, alguma pergunta, observação? Podemos continuar? Bom, isso daí nós vimos aqui no comecinho, no capítulo 14. Quando a gente passa lá para o capítulo de número 16, dos médiuns especiais, né? Porque no finalzinho desse capítulo 14, Kardec coloca que as principais características de médiuns, os principais tipos de mediunidade, são os de efeitos físicos, os sensitivos, os audientes, os falantes, os videntes, os sonâmbulos, curadores, escreventes, pneumatógrafos. Que ao lado dessas categorias todas aí, existe uma infinidade de outras mais. Cada uma dessas apresentando, por sua vez, nuances, dependendo da aptidão do médium. Quando a gente vai lá para a parte relacionada aos médiums sensitivos, que está lá no item 2 desse capítulo 14, aliás, nós vamos ver que todo médium é um sensitivo. Vira e mexe, já ouvimos falar disso daí, né? Ah, o sujeito ele sente a influência dos espíritos. Ah, o indivíduo é um sensitivo. Ah, aquela mulher lá é uma sensitiva. Existe isso aqui. É uma das categorias. Aliás, Kardec coloca essa categoria como sendo aquela categoria básica para todas as outras categorias. Por definição, o que seria um médium sensitivo? Ou impressionável. Olha só. Assim se designam as pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos, por uma vaga impressão, uma espécie de roçadura sobre o corpo, da qual não podem se dar conta. Olha, eu tenho certeza que muita gente aqui enquadra-se nessa categoria. Vez ou outra, sentiram já alguma presença. Sentiram já alguém por perto, alguma influência. Isso é comum para muita gente. Só que para muitas pessoas, elas não atinam que isso daí é devido a algum tipo de influência espiritual. Kardec coloca que essa faculdade aqui, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, né, pode ser desenvolvida pelo hábito. Ou seja, o indivíduo que sente a presença dos espíritos, né, que fala assim, opa, parece que eu estou sentindo alguém perto de mim, parece que eu sinto alguém me abraçando, parece que eu sinto alguém passando a mão no meu cabelo, parece que tem uma energia diferente aqui perto de mim. Pelo hábito e pelo exercício, essa pessoa pode se especializar bastante. Pode até mesmo, com o tempo, definir se aquela energia que ele está sentindo é uma energia positiva, proveniente de um espírito bom, de um espírito de boas condições, ou é uma energia negativa, proveniente de um espírito que está em baixas condições, de um baixo nível evolutivo. E mais, tem indivíduos que se especializam tanto nisso daí, que chegam até mesmo a desvendar a individualidade, sem mesmo enxergar do espírito que está ali perto. Falando, por exemplo, opa, eu acho que a vovó está aqui hoje, estou sentindo a presença dela. Ou eu acho aqui, né, que meu pai está aqui perto de mim, ou que meu amigo chegou agora. Então isso daí, o indivíduo tem, Kardec coloca aqui, né, essa capacidade de poder traduzir essas energias que ele sente dessa forma, dessa maneira. E ele fala até mais, todos os médiuns, sem exceção,
são sensitivos. Então, essa categoria aqui seria uma faculdade primitiva, rudimentar, essencial ao desenvolvimento de todas as outras. E muitos médiuns começaram assim. Começaram sentindo a influência, uma coisa vaga, né? Não sei bem o que eu estou sentindo, tal. E aí depois vão desenvolvendo aquilo, desenvolve e desembocam, por exemplo, numa vidência, né? Numa psicografia, numa psicofonia, numa clareaudiência ou numa mediunidade de efeitos físicos. Essa é a categoria dos chamados médiuns sensitivos ou impressionáveis. Sobre isso daqui, alguém quer fazer alguma observação? Alguma pergunta? Pode falar, Denise. A pessoa pode nunca ter, no período da vida, nunca ter sentido nada. E, de repente, assim, começam a aparecer algumas... Pode. A mediunidade ela pode aparecer, Lenise, em qualquer período da vida da pessoa. Qualquer período. Pode ser que o indivíduo nunca tenha manifestado nenhum sinal ou sintoma de mediunidade durante boa parte da sua existência e, de repente, aquilo começar a acontecer. Como pode ser que comece em crianças, é muito comum as crianças terem os amiguinhos invisíveis. Conversarem, brincarem, rirem, darem tchauzinho. E aí, com o tempo, isso para a criança é algo muito natural. Porque realmente a criança, até os 7 anos de idade, está em processo de consolidação dos laços reencarnatórios. Então é como se ela tivesse um pezinho lá e um pezinho cá. Então é muito comum ela captar as influências do plano espiritual. Quando são boas, maravilha, perfeito. Que os pais tratem com naturalidade, sem forçar muito a barra e sem dar muita importância àquilo. Mas com o tempo, pode ser, e é muito comum, que suma. Nunca mais apareça. Até o resto da reencarnação dessa pessoa. Mas pode ser que mais para frente, na adolescência, até na fase mais madura da vida, aquilo lá surja. A mediunidade pode aparecer em qualquer momento da existência da pessoa. E pode ser gradativo, pode. Exato, pode ser um negócio de pouquinho em pouquinho. Começa com os primeiros sinais, aquela sensação diferente, aquela coisa estranha, né? E com o tempo aquilo lá pode ir se aprofundando, ela pode começar a enxergar vultos, ouvir vozes, ter um impulso assim tremendo para pegar algum lápis, alguma caneta e escrever. Então isso daí pode surgir em qualquer fase da época da pessoa. Boa pergunta. Como diferenciar a esquizofrenia da mediunidade? Se a gente for ver o indivíduo que apresenta o quadro de esquizofrenia, quase sempre é um indivíduo que está sob a influência de espíritos. Embora não em todas as situações. Há situações do indivíduo que apresenta o quadro de esquizofrenia, mas que o desarranjo cerebral nada mais é do que uma consequência de atitudes negativas que ele fez no passado, sem qualquer tipo de influência por ordem de obsessor. Mas pode ser também que aquele quadro ali de esquizofrenia seja simplesmente um desenvolvimento de um processo obsessivo. E aí, se você for ver, ele está sofrendo a influência dos espíritos. Ele pode ser enquadrado na categoria de médium? Pode. Ele tem que exercer a mediunidade? Não. Porque para exercer a mediunidade, a primeira coisa, tem que estar equilibrado. Para ele ser um ajudante dos benfeitores espirituais. Para ele poder ajudar aqueles que precisam. Então, antes de mais nada, o indivíduo tem que se equilibrar, e em se equilibrando, aí sim, caso aquela faculdade mediúnica persista, dá vazão a isso aí. Mas no caso, se eles são uma pessoa normal, como era uma outra atividade, mas não mudou, vem agora, e eles se equilibram, o que pode acontecer? Ele pode sofrer a influência do plano espiritual inferior e pode desarranjar de tal forma a sua mente e a sua conduta que, se ele for num psiquiatra, pode ser que ele receba o rótulo na testa de esquizofrênico. E aí, se você for ver, no fundo, ele está simplesmente sendo um joguete de espíritos inferiores. Ao passo que, com um processo de desobsessão, de passes, da própria frequência ao centro,
o processo obsessivo vai se resolvendo e a pessoa volta à sua normalidade. Não de uma maneira fácil, como eu estou dizendo, mas pode ser que leve bastante tempo até que o caso se resolva. O sono que vem, assim, a pessoa totalmente esperta, de repente, a vontade de dormir sem uma hora para outra, pode ser tipo como uma acessibilidade? Podemos dizer o seguinte, esses sonos que surgem do nada. Né? De repente a pessoa está bem, a pessoa está tranquila, está bem alimentada, né? Está fazendo as suas atividades e vem esse sono de uma maneira absurda. Né? Isso pode ser devido a algum tipo de influência magnética que a pessoa está sofrendo naquele exato momento. Kardec até fala, na parte aqui referente às evocações, que o indivíduo que é evocado, se ele estiver perfeitamente acordado, ele pode sofrer momentaneamente ali uma certa sonolência. E caso ele realmente adormeça, ele sai do corpo e vai atender a esse chamado. Isso num caso de uma evocação. Mas pode ser uma influência proveniente de desencarnados, uma influência magnética? Sim. Um exemplo, esses sonos que às vezes a gente sente em ambiente de centro espírita. Né? Tem várias explicações. Por exemplo, uma delas, a pessoa vem cansada de um dia de trabalho, de um dia de estudos, daquela agitação toda, de repente senta aqui, relaxa. No que relaxa, pode vir um sono. Algo fisiológico, natural, normal. Mas pode ser também que esse sono que a pessoa sinta seja referente ao fato da pessoa estar sentada ali, mas está com a cabeça em outro lugar, pensando em outra coisa. Olha, e onde o pensamento vai, o espírito vai também. Isso pode gerar um quadro de sonolência. Como também pode gerar um quadro de sonolência a influência negativa de irmãos nossos desequilibrados, desencarnados, que não querem a nossa renovação mental. E do lado de fora do centro, através de um processo de influenciação mental, impedirem que a gente fique concentrado e atento às lições, porque se a gente fizer isso, vamos renovar a nossa mente. Seria um sono hipnótico. Né? Então, quando você fala do sono, que a pessoa de repente sente do nada, mais ou menos isso daí. Depois de um tempo de frequentando, e vinha um sono assim, absurdo. Só que 5 minutos antes já estava eu acordada, velho formado. E eu estava analisando o que é isso. Pois é. Então, eu conheço casos de pessoas que estão bem, estão acordadas, estão dispostas, pegam um livro espírita para ler e dormem. Não conseguem ler 2 frases assim, que logo dormem. Aí seria alguma coisa impedindo o desenvolvimento? Exatamente, pode ser alguma coisa de fora impedindo esse desenvolvimento de acontecer. Né? Ou impedindo a pessoa de travar contato com coisas elevadas, a fim de que ela se renove mentalmente. Né? Mas assim, tudo tem que ser muito bem avaliado e muito bem ponderado. São situações que podem acontecer. E aí a gente tem que se encaixar em alguma delas aí. Daniel, eu estava vendo um vídeo sobre o sono. Certo. Em salas de aula e tudo mais. E em especialistas estavam comentando que pode ocorrer o seguinte: que quando a gente está parado, sentado, o nível de oxigenação cerebral diminui. Aí o dispositivo Natural. para aumentar a oxigenação é abrir a boca. Tanto que se fala o seguinte, quando a pessoa está sentindo esse sono e tudo mais, o que ela tem que fazer? Levantar, fica em pé, joga uma água no rosto, né? E ficar em pé, de preferência em pé, sem encostar em nada. Em pé sem encostar em nada, porque ela não vai dormir, se ela dormir, tchum no chão. Então, é justamente isso daí, né? Mas por que acontece essa falta de oxigenação aí no cérebro? Né? Porque a respiração da pessoa se torna muito superficial. E por que a respiração se torna superficial? Porque aquilo ali que a pessoa está vendo talvez não esteja interessando. Ou talvez seja realmente aquele cansaço fisiológico. Ou pode ser o tal do sono hipnótico, né? Que é jogado essa energia de longe a fim de que a pessoa se desdobre. E aí ela, obviamente, não vai ver nada do que está acontecendo ali. Olha só o capítulo 16 aqui, ó. Pegando já o gancho, né, quando ele fala dos tipos de mediunidade, nós vimos, né, os principais.
psicofonia, psicografia, audiência, vidência, sonambulismo. Vamos falar muito de sonambulismo. Tem capítulo especial aqui que fala somente a respeito disso aí. Quantas pessoas já desenvolveram quadros de sonambulismo, hein? Principalmente quando pequenas. O sonambulismo nada mais é do que quando o indivíduo ele sai do corpo, mas usa o seu corpo como instrumento. Vamos falar bastante ainda de sonambulismo. Bom, ao lado dessas categorias todas aí, existe uma imensa quantidade de médiuns com diferentes aptidões. E Kardec coloca aqui que a natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e leva a marca da sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Mas olha, entre os espíritos existe sempre uma tendência a se ocupar com determinado tipo de assunto, com determinado tipo de comunicação, vamos dizer assim. Ele dá até exemplos aqui. Que entre os chamados espíritos batedores, lembra dos espíritos lá das irmãs Fox? Né? Que faziam os tais dos raps, que eram aqueles barulhos, aqueles sons, né? Os objetos se movendo e tudo mais. Existe uma categoria de espíritos que se ocupam preferencialmente desse tipo de comunicação. Normalmente, espíritos mais grosseiros. Normalmente, espíritos mais inferiores. No entanto, existem aqueles que têm aquela capacidade das chamadas comunicações inteligentes. Há aqueles espíritos, músicos, poetas, desenhistas, moralistas, médicos, historiadores e por aí vai. Os desencarnados, principalmente aqueles que estão numa condição mais ou menos mediana, como a gente, assim, para mais ou para menos, eles têm as suas preferências, assim como a gente, assim como nós temos as nossas preferências. Se algum dia você desencarnar, e isso vai acontecer, você querendo ou não, vai acontecer, e se você for dar a comunicação numa reunião mediúnica, você vai levar daquela comunicação a característica principal sua, o que você é, e você vai desenvolver um assunto que você tem mais facilidade. Ora, com os irmãos nossos que se comunicam numa mesa mediúnica, idem. Tem aqueles que têm maior tendência para os assuntos mais moralistas. Outros têm tendência a dar comunicações de um aspecto mais científico, mais técnico. Porque cada qual, obviamente, progrediu mais num determinado aspecto e menos em outro. Agora, se vier um espírito que já está mais evoluído, aí você vai perceber que esse espírito ele vai ter aptidões, capacidades, quase que em tudo. O que você perguntar para ele, ele vai desenvolver e vai desenvolver com profundidade, com propriedade aquele assunto. Ah, você pergunta sobre política, ele vai desenvolve lá, né, todo o conhecimento dele. Sobre ciência, sobre filosofia, né, e por aí vai. Então, à medida que nós vamos crescendo, evoluindo espiritualmente, vamos tendo todas as aptidões. É interessante esse tipo de coisa, porque o que significa perfeição? É você ter todas as aptidões, todas as virtudes, todos os conhecimentos, num grau máximo. Então vai chegar um dia que você vai saber tudo, de tudo, num grau máximo. É claro que isso daí vai demorar muitos milênios, mas um dia chegaremos lá e estamos caminhando para isso. Mas é interessante ter essa ideia, porque muitos ainda pensam o seguinte, não, o espírito que vai se comunicar ali, espírito, então sabe tudo. Não. Alguns que se comunicam, eles sabem menos que a gente, têm menos capacidade, menos condição até de orientar. Já outros, você percebe, pela linguagem, pelo que está sendo explanado, aí sim. Esses têm uma característica mais elevada, uma característica melhorada. Aí Kardec faz até a comparação aqui, né, do médium com o instrumento, né, dizendo o seguinte, que um músico muito hábil, imaginemos um músico muito hábil, que tem à sua disposição ali uma dezena de violinos.
E ele sabe, daquela dezena de violinos, qual é aquele instrumento que é melhor, qual é aquele instrumento que vai se desenvolver melhor em suas mãos. Ao passo que para aqueles que não têm tanto conhecimento da área da música, qualquer um daqueles violinos ali seriam interessantes, seriam bons. Mas para aquele que tem o conhecimento, não. Ele sabe qual daqueles ali realmente vai vingar. A mesma coisa no que diz respeito aos espíritos e aos próprios médiuns. Porque assim como há médiuns, há espíritos que têm aptidões diversas, há médiuns, e todos somos assim, com diferentes aptidões também. E às vezes aptidões que o povo não consegue nem detectar, e às vezes nem o próprio médium, mas o espírito que vai dar a comunicação sabe, por uma espécie de intuição, que aquele médium é mais apto para dar determinado tipo de comunicação. Kardec dá até o exemplo aqui, que há médiuns que, sob a influência dos desencarnados, escrevem versos. Só que em condições normais, sem estar atuando como médium, ele não consegue fazer verso. Há aqueles outros que escrevem, longas poesias, são indivíduos assim que gostam de fazer versos, trovinhas, mas quando entram na condição mediúnica, estão em transe mediúnico, nunca escreveram versos. Isso porque os desencarnados sabem também qual indivíduo é mais apto para determinado tipo de comunicação. Qual pessoa é mais apta a determinado gênero de comunicação. É a própria questão daquele violino lá que eu falei para vocês. Cada qual age de acordo com a sua aptidão. Sobre isso daqui, alguém fazer alguma observação, algum comentário, pergunta, ou podemos passar para frente? Olha, Kardec continua aqui, dizendo que o erro de muitas pessoas é crer que só porque o sujeito é bom médium, ele vai receber comunicações de todos os gêneros. É importante ressaltar isso aqui, que a primeira condição para que ele receba uma boa comunicação é saber a procedência daquela comunicação. Por exemplo, o tipo de espírito que está dando aquela comunicação, a qualidade do espírito. A segunda condição, a qualidade do médium. Então, para ser uma boa comunicação, tem que ser proveniente de uma boa fonte, e além de ser proveniente de uma boa fonte, tem que ser proveniente de um bom médium. Mas só isso não basta. Existe uma terceira condição, que são as condições da reunião mediúnica. Se for uma reunião elevada, uma reunião positiva, uma reunião para fins benéficos e elevar, obviamente, os benfeitores espirituais ali atuam com prazer. Agora, se for uma reunião onde impere a curiosidade, o deboche, a superficialidade, pode ter certeza que os bons espíritos ali raramente vão pisar, porque eles não vão perder tempo com esse tipo de coisa. E olha só, no item 186, o que se fala aqui, para que uma comunicação seja boa, é necessário que emane de um espírito bom. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, lhe é necessário um bom instrumento. Para que queira transmiti-la, é preciso que o objetivo lhe convenha. Então, olha só quantas condições. E muitos acham que mediunidade é uma coisa muito simples de acontecer. Não. Existem critérios a serem obedecidos. Qual é a fonte? Que jeito que é o espírito? Quais são as qualidades dele? Como é o médium? Qual é o grau de desenvolvimento dele? Segundo, quais são as condições ali da reunião mediúnica? A fim de que realmente aquela comunicação cresça, aquela comunicação possa realmente acontecer. Então, isso daí, para nós, é interessante ressaltar. O que a gente tem aqui como referência, em termos de mediunidade, é o Chico. Todas as qualidades. Para você ver, o Chico ele teve uma fase dele
né, que ele atuou como médium poeta. Logo o primeiro livro que ele recebe, o Parnaso de Além Túmulo. Né? E os intelectuais da época, os conhecedores da área da literatura que analisaram aqueles versos de diferentes poetas brasileiros e portugueses desencarnados, eles chegaram à conclusão que aquilo ali só podia ser proveniente dos próprios poetas. Porque o estilo de cada um deles estava ali presente. Era patente. E não foi só por aí. O Chico também transitou pela área histórica. Quando a gente percebe livros como Há 2000 Anos, Paulo Estevão, né, Ave Cristo e por aí vai. A parte moral, então, nem se fala. Recebendo de Emmanuel inúmeras obras, como Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e por aí vai. Porque se você for perceber e pegar o Chico como modelo de médium, seria um modelo de médium completo. Exatamente. Depois veio o André Luiz na parte mais científica. Mais científica, muito bem lembrado. Quer dizer, que tipo de médium que você encontra por aí que tem maleabilidade para esse tipo de coisa? Para assuntos tão diferentes assim. Quando o Chico recebeu o livro do André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, Chico Xavier, falava que ele não conseguia ler aquele livro, não conseguia compreender tamanho grau de complexidade dessa obra. Se você pegar o livro Mecanismos da Mediunidade, a gente percebe que é praticamente física do começo ao fim. Né? Em que André Luiz pega a questão da física e compara vários aspectos da física com os fenômenos mediúnicos. É um livro complexo de ler. Quer dizer, como é que o sujeito escreve um livro que depois ele mesmo não consegue ler? Só pode ser devido a alguma influência externa que gerou aquilo ali. Mas ele, no estado normal, não consegue. Especialista em receber carta de desencarnados. Especialista em receber carta de desencarnados. Nem todo médium que psicografa tem essa especialidade. Se eu sou, por exemplo, um médium psicógrafo, pode ser que eu seja um bom médium psicógrafo para prosa, né, para textos. Mas pode ser que eu não tenha maleabilidade para receber cartas de parentes desencarnados. Esse é uma variedade, aptidões. Tanto que ele se desenvolve, surge um ou outro médium psicógrafo, não em todos. Então, por aí a gente tem uma ideia do quanto que o negócio é complexo. E do quanto que o indivíduo tem que progredir na sua questão de médium, a fim de que ele possa vir a contento. O Chico falou certa vez que antes de reencarnar, ele se preparou por 40 anos no plano espiritual para vir como médium. Mas é claro que antes disso daí ele já exerceu a faculdade mediúnica de diversas formas e de várias maneiras. 40 anos antes de reencarnar, ele trabalhou ali na questão da mediunidade, lá no plano espiritual. Bom, dando continuidade aqui, Kardec coloca, lá no capítulo de número 16, um quadro dos principais gêneros de mediunidade. E ele fala aqui que os espíritos reviram esse quadro que ele havia feito, corrigiram muita coisa, complementaram muita coisa e fizeram sugestões, de tal forma que esse quadro aqui é o quadro sinóptico dos principais gêneros de mediunidade. É obra deles, dos desencarnados. E nesse capítulo 16, ele coloca aqui um trecho de uma mensagem atribuída ao espírito Sócrates. Sócrates mesmo, Sócrates, lá da Grécia, dizendo que esse quadro é tanto para os médiuns que querem se preservar das dificuldades da mediunidade, quanto para aqueles indivíduos que lidam com os médiuns, para saber o que esperar de determinado médium. Interessante isso, né? Aqueles que trabalham em reunião mediúnica têm que ter isso em mente. Os médiuns que estão presentes ali à mesa, cada qual tem uma característica própria. Alguns têm mais maleabilidade. Então você percebe que recebem comunicações, tanto comunicações de ordem mais elevada, quanto aquelas comunicações de uma ordem mais complicada, mais baixa. Já existem aqueles médiuns que talvez não saem de determinado tipo de assunto. Todos os espíritos que se comunicam através desse médium, praticamente, são de um determinado tipo. Um exemplo, que é muito comum. Há médiuns que só recebem comunicações de espíritos que não sabem que desencarnaram. Se você pegar
todas as comunicações são desse tipo. Mostra o quê? Uma certa falta de maleabilidade desse indivíduo. É uma característica dele, né? Que com o tempo ele pode alargar essa maleabilidade, receber outras categorias de desencarnados. Mas por enquanto, aquela categoria, somente ele, ali, tem a condição de dar vazão para aquele tipo de mensagem. Só mensagens daquele tipo de categoria. E o Espírito Sócrates vai mais além. Diz que esse quadro, mais o quadro da escala espírita, reúne todos os princípios da doutrina. E contribuem para fazer com que o Espiritismo fique no bom caminho. E aqui, ele fala o seguinte, que é raro você encontrar médiuns que apresentem diversos tipos de mediunidade. O Chico é uma exceção. Como também é raro você encontrar um médium que tenha uma especialidade só. O mais comum é o médium apresentar 2 ou 3 especialidades. Ele sente a influência dos espíritos, ele vê e ele ouve. Ele psicografa, mas ele também é de psicofonia. O espírito Erasto fala o seguinte, que seria interessante ele procurar desenvolver essas mediunidades todas. Mas de todas essas mediunidades, sempre vai existir aquela que ele tem mais facilidade. É essa que ele tem que investir. Porque aí ele vai obter grandes e belas coisas. Que ele não tem que entrar naquela pilha de achar que ele tem que desenvolver, inclusive, faculdades mediúnicas que não apresentam nele. Um exemplo, o sujeito é médium vidente, mas aí ele olha para o lado ali, vê o companheiro psicografando e fala, puxa vida, queria tanto psicografar, vou tentar desenvolver psicografia. Ele olha do lado ali, vê um de psicofonia, fala, nossa, que coisa mais bonita, né? E o espírito falando através, eu quero desenvolver psicofonia também. E aí vê outro falando que tem um espírito, nossa, olha que coisa mais legal. Pensa bem, ouvir os espíritos falando, eu quero desenvolver isso também. Ué, gente, tem um ditado que fala o seguinte, quem muito abraça, pouco aperta. Então, aquele indivíduo, quem muito quer, nada tem. O indivíduo que quer ter todas as faculdades mediúnicas, aí vem a seguinte pergunta, para quê? Qual é o objetivo disso? Ele quer realmente o quê? Se mostrar. É um pavão. Ele quer mostrar para os outros, tem vários tipos de mediunidade aqui e tal. E aí o que acontece? Ele acaba se perdendo. E não vai produzir nada de bom, não vai produzir nada de útil. Se em você surgiu a faculdade de psicofonia, invista nela. Se especialize nela. Né? Se outras surgirem, você também pode trabalhar. Mas nada de forçar o desenvolvimento de faculdades mediúnicas que você não tem. Não tem lógica. Deixemos a natureza seguir o seu curso. A natureza é muito sábia. Se surgiu em você a clareaudiência, é que para isso você é maleável. Se especialize nisso, invista nisso. Você vai ser um bom médium na parte da clareaudiência. Né? Mas eu quero desenvolver psicografia. Para quê? Qual é o objetivo? Só porque você acha bonito? Não tem lógica. Não tem sentido um negócio desse. Tá? Uma outra coisa que o Espírito Erasto fala que é muito interessante, que o tipo de mediunidade nem sempre está de acordo com o caráter do médium. Nem sempre. Então existem aqueles indivíduos que são alegres, que são joviais, né, na vida, vamos dizer assim, na vida profana, né, na vida comum. Mas quando atuam como médiuns, recebem comunicações sérias, até severas. E o contrário também é verdadeiro. Tem aqueles indivíduos que são sérios, que são fechados e tudo mais, né? Pouco abrem sorriso, mas quando atuam como médiuns, podem receber comunicações de ordem mais jovial, mais alegre, né? Mais luminosa. Não, conta piada também não. Quer dizer, isso daí prova que tem uma influência estranha, externa a ele. Porque se ele é de um jeito na vida comum e na reunião mediúnica ele fica diferente, isso é uma prova, um forte indício que ele está sob a influência ali de algum desencarnado. Né? Olha aí nesse quadro. Primeiro, dentro desse quadro sinóptico aí, 2 grandes categorias.
Kardec até fala que todas as variedades de médium se enquadram em uma ou duas dessas categorias. A grosso modo, pessoal, existem dois tipos de médiuns. Os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos inteligentes. Todas as demais se enquadram ou em um, ou em outro, ou nos dois. O que seria um médium de efeito físico? É aquele que provoca efeitos materiais. O que seria um médium de efeitos inteligentes? São aqueles aptos a receberem e transmitirem comunicações inteligentes. Então, um é a mediunidade de efeitos físicos. São objetos que se movem, sons que surgem, espíritos que se materializam. E outro, a de efeitos inteligentes. É a psicofonia, é a psicografia, é a clareaudiência, enfim, recebem e transmitem comunicações inteligentes. E Kardec fala até mais, que nem sempre é fácil você diferenciar um do outro. Às vezes, o indivíduo ele é médium de efeitos físicos, mas naquela mediunidade de efeitos físicos sempre surge uma comunicação inteligente. Ou ele é médium de efeitos inteligentes, mas ali se alia uma mediunidade de efeitos físicos. Mas, a grosso modo, se a gente entender isso, já está de muito bom tamanho. Médium de efeitos físicos e de inteligentes. Agora, existem tipos que são comuns a todos os gêneros de mediunidade. O primeiro é o médium sensitivo, conforme a gente viu, que são aqueles que sentem a influência dos espíritos. Todo médium é um sensitivo, conforme a gente viu aqui. Tá? Tem os médiuns inconscientes. Aí, muita gente cai no erro, né? O que é o médium inconsciente? Aquele que dorme. Não. O médium inconsciente é aquele que não sabe que é médium. Os fenômenos acontecem com ele e ele não sabe que ele é o epicentro daquilo ali. É muito comum isso nos casos de poltergeist, das famosas casas mal assombradas, né? Pode ter certeza. Existe alguém ali que é o famoso epicentro. É ele que está doando o ectoplasma ali para os espíritos batedores ou zombeteiros atuarem na matéria densa e fazer os objetos voar, tal, e por aí vai. Mas ele não sabe que é médium. Todo indivíduo que não sabe que é médium é um médium inconsciente ou médium natural. Ele não tem consciência do que ele ali está produzindo. Se existem os naturais ou inconscientes, há os médiuns facultativos. É aquele que fez faculdade. Não, gente. O médium facultativo, também chamado de médium voluntário, é aquele médium que sabe que é médium. Então, qual que é a ideia? É fazer com que o indivíduo que é inconsciente fique voluntário. Ele se conscientizar que aquilo que acontece com ele é algo atinente à mediunidade. Quando ele se conscientiza disso e procura trabalhar nisso, ele se coloca à disposição voluntariamente dos desencarnados para servir de instrumento. É o que acontece nas reuniões mediúnicas. As pessoas que vêm nas reuniões mediúnicas, depois do desenvolvimento mediúnico, elas estão ali se colocando voluntariamente para serem intermediárias do plano espiritual. Ah, os fenômenos mediúnicos vão acontecer? Não sei. Vão acontecer se os desencarnados quiserem. Porque aí a gente, mais uma vez, fala a respeito do Chico. O que ele sempre costumava falar? O telefone toca de lá para cá. Você pode ser um médium excepcional, fantástico, uma maleabilidade enorme. Se não existir espírito, você não vai funcionar. É como se você tivesse uma Ferrari nas suas mãos, mas sem gasolina. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Então, para ver o fenômeno mediúnico, tem que ter o médium, mas tem que ter também ali o desencarnado. Todo indivíduo que fala, não, eu sou médium e eu provoco o fenômeno quando eu bem entender, fica com o pé atrás com essa pessoa. Vou pegar aqui a caneta, vou psicografar uma mensagem, quando eu bem entender, fica com o pé atrás com essa pessoa. Porque o médium não é assim. Ele se coloca à disposição. Se houver algum desencarnado ali que achar prudente, se acha
por bem se manifestar, ele vai manifestar. Fala, pode falar? Pode. Sim. Isso existe. Uhum. É complicado. Bom, a primeira consideração tua com relação à mediunidade no plano espiritual, sim. Né? Para que, por exemplo, um espírito de maior gabarito possa se comunicar para aqueles que são mais grosseiros, mais inferiores, com muita frequência, há necessidade de um intermediário, de um desencarnado médium para fazer um meio de campo entre aquele que é superior com aqueles que são inferiores. Isso realmente acontece. Então, se você é médium e desencarnar, pode ter certeza, muito provavelmente você vai continuar sendo médium lá no plano espiritual. Vai atuar. A segunda observação, como diferenciar uma vidência mesmo que você está tendo ali do ambiente de uma projeção mental? Complicada. Muito complicado você diferenciar uma coisa do outro. Talvez com o tempo, com a experiência da pessoa, através de uma certa sutileza, ela pode intuir, olha, isso que eu estou vendo aqui, não está aqui. Está longe. A forma de pensamento pode se materializar e você também, você pode projetar imagens na mente da outra pessoa. Quando se fala que um indivíduo, vamos pegar o exemplo que você falou da esquizofrenia, ele está vendo coisas e ele está obsediado, o que está acontecendo ali? Os obsessores estão jogando imagens mentais na cabeça daquela pessoa. E a pessoa, ela crê que está vendo coisas que na verdade não existem. Os obsessores, eles atuam na área responsável aqui pela visão comum nossa, bem na parte occipital do cérebro, e jogam ali imagens. Nossa, que fala sobre os casos de loucura, né? Então, indivíduos que são taxados de loucos, de alienados, boa parte deles, nós não vamos chegar ao absurdo de falar todos, mas boa parte deles, eles estão sob forte influência obsessiva. E vêm, e ouvem, e conversam com pessoas que, na verdade, estão ali. Aqui na rua mesmo, a gente vê muita gente aí, né? Muito andarilho, e às vezes nem tão andarilho assim, falando sozinho. E vira para o lado, e conversa, e gesticula e tudo mais. Fala assim, ih, aquele sujeito lá, coitado ali, a pneu nele. Mas na verdade não. Pode ser que realmente ele esteja vendo e conversando com alguém que esteja ali do lado. Né? Tá vendo como que a mediunidade é algo bem espalhado, bem disseminado? Fala, Daniel. Vou fazer duas observações. Sim. A primeira é a questão da esquizofrenia e a questão das pessoas que têm mediunidade ou dos parentes que conhecem algum parente que tem mediunidade para tentar direcionar, se for o caso, para psicólogos ou psiquiatras espíritas, para o tratamento ser mais brando e acompanhamento junto com as casas espíritas. Porque se você levar no psiquiatra que é materialista, que não acredita, provavelmente
Mas isso daí vem da própria maturidade espiritual de cada um, né? Kardec chama isso de maturidade intelecto-moral. Então, às vezes, mesmo você tendo uma prova categórica ali na sua frente, você pode negar. Você fala assim, não, mas isso daí, será que é mesmo? Então, varia muito, realmente, de acordo com um grau de evolução de nível intelecto-moral do mesmo da pessoa. Né? Sim. As casas de André Luiz, eu conheço dos vídeos que eu vejo. Um médico psiquiatra, olha, é fantástico, ele tem até um livro que ele fala um monte de casos que ele pegou e que os pacientes eram encaixados com os mais diversos problemas mentais e quando ele ia ali tratar, fazer reunião de desobsessão também, paulatinamente, ele falou assim, quantos e quantos não foram curados. Em uma visão materialista, a pessoa seria realmente, o resto da vida taxada como mental. Em hospitais psiquiátricos espíritas, onde são feitas com regularidade reuniões mediúnicas nas dependências dos hospitais, os índices de crise e de uso de medicação dos pacientes estão lá embaixo. Ajuda e muito. E se você suspender essas reuniões por algum motivo, você pode ter certeza que os pacientes eles entram em polvorosa. Porque você está deixando de abordar o aspecto principal responsável pela patologia ali, que é a parte espiritual. Ok? Semana que vem a gente continua. Semana que vem nós vamos falar dos médiuns imperfeitos, vamos falar dos bons médiuns, tá? Que tem características aí de um para outros, e vamos falar também de desenvolvimento mediúnico. Ou, estou pensando também em falar a respeito da mediunidade nos animais. Será que os animais podem ser médiuns? Alguém já se perguntou disso aí? Será que o gatinho que eu tenho lá em casa pode ser médium? O cachorro que eu tenho, a tartaruga que eu tenho lá em casa pode ser médium? Vamos ver se isso daí realmente tem. Então tá certo, tá definido. Vamos falar dos tipos de médiuns imperfeitos e bons médiuns, mediunidade entre os animais. Semana que vem.